a mamãe? Achou! Cadê a mamãe? Achou! Quem já não brincou disso com algum bebê, com alguma criança? Qual será o motivo de nós repetirmos tantas vezes esse tipo de brincadeira? Já parou para pensar? Hoje nós vamos falar um pouco disso aqui, entrando no final do estágio sensório-motor e do pré-operatório para falar sobre a formação do símbolo, certo? Então vamos, venha comigo. Melhor desse lado. Então, a criança, tá? Vai começar a simbolizar, ou seja, ela vai começar a ter uma representatividade mental. Se eu falar, remeter a ela por exemplo, chupeta, a chupeta já é um nome conferido a um tipo de material ou um tipo de função que vai ser o que vai ter sido apreendido por essa criança, e ela vai saber, vai começar a procurar aquela chupeta se ela não estiver com a chupeta, tá? Esse nome chupeta já começou a fazer parte dos símbolos que ela tem, tá? É um significante, o nome chupeta, que leva a um significado para aquela criança, tá? Que pode ser tanto em relação ao formato, como em relação à função. Se for uma criança que usa a chupeta ainda, provavelmente a função vai ser mais importante para ela. Tá certo? Sem entrar aqui na polêmica de deve usar chupeta ou não deve usar chupeta. Nós estamos em Piaget, tá bom? Vamos lá, continuando. A criança, lembra quando eu falei para vocês sobre o egocentrismo? Que ela primeiro está centrada só nela e aos poucos ela vai ampliando esse repertório dela e percebendo que há alguma coisa que está fora dela, tá? Esse processo de libertação desse egocentrismo vai ser marcado em toda a fase de desenvolvimento da criança, desde o sensório motor até operações formais, certo? Então, cada vez ela abandona um pouquinho, ela consegue ver um pouquinho mais aberto esse mundo. E isso também vai se refletir na formação desse símbolo. Primeiro você tem uma visão mais restrita. Por exemplo, eu posso pegar uma tampinha e desse objeto eu vou aprender alguns dos conceitos deles. Primeiro eu posso ver, por exemplo, a forma, que é arredondado. Então, se eu tiver com um brinquedinho de encaixar, eu posso colocar isso aqui exatamente onde está aquela forma. É um tipo de apreensão. Depois eu posso perceber que esse aqui é diferente desse. Por quê? Apesar deles terem a mesma forma, eles têm cores diferentes, tá? Só que eu apreendo a cor só em relação ao objeto. Ó, é diferente desse daqui. Tem uma cor, a propriedade da cor tá inerente, tá presa nesse material. Depois, mais pra frente, vocês vão entender o que eu quero dizer. Certo? Então,
Essa formação do símbolo vai se dar através de exercícios também que a criança vai fazer. Quais exercícios são esses? Imitação, jogo simbólico, e isso vai habilitar ao uso da inteligência representativa, certo? Então, a criança, ela tem que compreender um mundo complexo, onde várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ela não tem a capacidade ainda de se aprender a todos os detalhes, as complexas relações que existem para estabelecer aquele tipo de atividade, de função, de acontecimento. O que ela vai fazer dentro do sensório motor e nesse início do pré-operatório? Ela aprende pedaços que são assimiláveis, tá? Você lembra que a assimilação, aquilo que é próprio seu, aquilo que você já tem. Então ela vai pegar do ambiente, tirar do ambiente, trazer para ela aquilo que é próprio, o que pode ser associado com aquilo que para ela tem sentido, que é o eu dela, certo? Então ela vai fazer imitação. Imitação, por exemplo, eu tenho minha mãe lá, ou meu pai, lavando roupa, certo? No tanque. Eles não têm máquina de lavar. Então, o que acontece? A criança pode chegar perto e fazer um movimento. Ela está imitando, tá? Tentando trazer para os esquemas dela, tentando entender o que é aquilo que você está fazendo. Então, para ela compreender o mundo, ela traz o mundo para ela. Então, é um tipo de imitação ali desse início do pré-operatório. Não significa que isso não vá acontecer depois. O que significa é que, nesse ponto, essa imitação é essencial para que a criança ganhe essa compreensão do mundo. Ela está trazendo para ela para tentar assimilar, entender aquilo. Jogo simbólico. Vocês podem ver que as crianças começam a brincar com tudo que elas percebem aí pelo ambiente. Ela pode pegar, por exemplo, essa garrafinha e colocar como um telefone, tá? Ela pode estar falando no celular, como a mãe, ou o pai, tá vendo aqui, ou tá falando assim, quem manda áudio para WhatsApp. Isso tá dentro do jogo simbólico. A garrafinha não é um celular, tá? Ela não precisa do signo celular, não precisa estar com o celular na mão para que ela tenha condições de brincar com representar isso. E o mais interessante disso é que é importante que ela realmente pegue esses outros materiais e faça essa simbolização. Não é tão importante, não é. Aliás, em nenhuma fase vai ser de importância para o desenvolvimento da inteligência. Não é importante que a criança tenha o próprio objeto. Às vezes a mãe, o pai, a irmã, quem interage com aquela criança, fala, olha, coitadinho, ele precisa de um celular. Daí você vai lá, compra um celular de brinquedo, tá? Esse não é de brinquedo. Mas você compra um celular de brinquedo para aquela criança brincar. Daí no outro dia você chegar, a criança tá lá. Pegou outro negocinho e tá lá.
falando no celular enquanto seu celularzinho que você comprou está lá jogado. Porque a questão é o jogo de você estabelecer funções. Ele tá aprendendo, tá trazendo para o meio, para ele, as funções daquele objeto, tá? Mas o foco dele não está no objeto em si. Eu não preciso que isso aqui seja um celular, tá? Porque isso aqui uma hora vai ser o celular, em outra hora pode ser o suco que eu tô tomando, tá? Em outro momento pode ser outro tipo de uso, tá? Os objetos, esses materiais que as crianças vão usar, não tem a característica do objeto presa a eles. Eles podem ser usados em contextos totalmente diferentes, tá? Contextos que, às vezes, até eu que estou falando aqui para vocês, não vou ter essa ideia. Porque a criança tem muito mais liberdade para criar. E essa liberdade para criar é essencial para que ela possa recriar esse mundo para o contexto dela e que ela possa assimilar e depois acomodar os novos conhecimentos, certo? Então, isso aqui é muito importante. Ao longo do período, tudo isso se conforma numa inteligência representativa. Eu estou interiorizando as relações, como chama? As propriedades dos materiais, tudo está sendo assimilado e acomodado a mim. Conforme eu vou fazendo isso, eu vou conseguindo transformar aquilo que é externo ao que é interno meu. Já pode fazer parte do meu pensamento, tá? Eu já posso ter um pensamento organizado por signos, significados, significantes, tá? Esses signos, esses símbolos são interiorizados. Então, eu posso trabalhar com eles mesmo sem a presença deles. Então, isso é importante. Esses jogos, eles vão evoluindo ao longo desse período pré-operatório. No começo, eu tenho uma imitação simples. A minha imitação é da situação, certo? Eu tô vendo alguém lá limpando o vidro. O vidro tá limpinho aí pra vocês? Então, eu tô vendo limpando o vidro. E eu lá, criança, vou fazer um movimento. É a situação, certo? Quando eu estou lá no finalzinho do pré-operatório, o que acontece? A minha imitação pode ser da pessoa. Por exemplo, aquela criança viu um amiguinho que foi na casa dela, foi pegar o brinquedo dela, ela não deixou, né? E ele começou a gritar, espernear, chorar. Brigar. O amiguinho foi embora. Essa criança vai e imita a atitude desse amiguinho. E nessa imitação, ela é o amiguinho. Então, olha, pense na descentração em questão de egocentrismo que ele fez para ele se colocar e personificar a outra pessoa. No começo, ele tá imitando, parece que ele tá fazendo igual ao pai lá com o celular, tudo mais, só que ele tá imitando exatamente
exclusivamente à situação. No momento que ele imita, ele passa a ser o pai, ele já acomodou vários desses esquemas, acomodou várias dessas situações, trazendo esquemas de ações novos para ele, que o capacita a se colocar no lugar do pai ou no lugar do amiguinho e imitar, certo? Então, parece o mesmo, mas essa repetição dessa mesma brincadeira várias vezes vai trazendo compreensão para essa criança, vai trazendo estruturação psíquica também, até em questão de emoções, tá? Nisso eu até vou voltar na brincadeira que a gente faz com os bebês lá, que é mais feita lá no sensório motor, mas ela tem uma importância psicológica imensa, tá? Quando eu mostro que eu escondido, eu desapareci, e quando eu posso reaparecer, eu estou mostrando que eu não deixo de existir, tá? Através desse exercício, eu estou mostrando que eu não deixo de existir quando eu não estou na presença da criança. Isso vai ajudar a criança a elaborar a perda da mãe. Porque a partir do momento que ela percebe que a mãe não está sempre com ela, tá? Se ela não está sempre com a criança está exposta, ela está em perigo, certo? Então, é uma situação extremamente estressante. Imagine só se fosse você tem uma casa onde você vai dormir, onde você tem segurança, tá tudo trancado, você dorme tranquilo. Imagine que eu ponha você para dormir na rua. No momento que você for para dormir na rua, você vai se sentir desamparado. Você não vai conseguir ficar tranquilo, vai ter uma grande ansiedade, porque você não sabe o que pode acontecer, porque essas situações que estavam todas descontroladas dentro da sua casa, elas fogem ao seu controle ali fora. Para a criança, a mesma coisa. Enquanto ela está com a mãe é quem vai suprir tudo para ela. Então, ela está segura. A mãe saiu, a mãe ou quem quer que desempenhe essa função, tá? Então, eu fico falando muito a mãe, porque a maioria dos casos a mãe que vai cumprir essa função. Agora, se quem cuida na maioria do tempo daquela criança for outra pessoa, o pai, por exemplo, aquele pai assume essa função da mãe, né? O que a gente fala como mãe, nessa relação psíquica. Quando ele ou ela sai, o que acontece? A criança entra em desespero. É muito intenso. Quando a gente faz o exercício daquele de cadê a mamãe? Achou. Cadê o papai? Achou. Ela percebe com o tempo que aquela mãe, aquele pai continua a existir. Se eles continuam a existir quando não estão na presença dela, quer dizer que ela ainda pode ter esse suporte. Ele pode não estar no campo de visão dela, mas ele pode estar por perto e vir acolhê-la novamente, tá? Eu vou... deixa eu pôr mais uma coisa. Eu falei dos brinquedos não precisarem serem estruturados. Isso é uma coisa
eu acho maravilhosa, porque em muitas coisas, no desenvolvimento posterior, aquelas pessoas que têm condições de dar mais estímulos aos seus filhos, às suas crianças, o que geralmente está associado ao poder aquisitivo, conseguem que seus filhos se desenvolvam mais. Nos estágios iniciais, isso não acontece, meninos. Se você tiver, tanto faz você comprar aquele chocolinho lindo lá na loja mais cara, quanto você pegar um potinho e colocar feijão dentro, em outro potinho colocar arroz. Até, inclusive, se você variar o tipo de material que está aqui dentro, você tem sons diferentes e você desenvolve também diferente, tá? Os chocalinhos vão ajudar, aí principalmente no sensório motor aí, a criança direcionar a visão para onde está aquele som, que já é uma coordenação de esquemas, tá? Você tem o sentido da audição, você vai ter que girar a sua cabeça naquela direção, você girar já outro tipo de esquema. Seus olhos também vão ter que ter mudanças, tá? Inclusive os olhos mudam muito aí dentro do sensório motor, tá? No início quando a criança nasceu há pouco tempo, um recém-nascido, ele enxerga tudo embaçado, que ele não sabe focalizar ainda o objeto, tá? Nós que usamos óculos sabemos a importância do foco. Se eu tirar o meu óculos aqui, eu não enxergo nada que está nessa tela. Do mesmo jeito a criança, ela está enxergando tudo embaçado. Por quê? Porque os nossos músculos também envolvidos aí na sua... Também porque os músculos envolvidos na sua visão aí, também, que estão associados ao seu olho, não estão desenvolvidos e não aprenderam ainda como deixar o seu olho em condições de focalizar aquele objeto, tá? Então, a focalização vai sendo desenvolvida ao longo da experiência de vida dessa criança, e lá por volta dos 6, 8 meses, ela já vai estar conseguindo fazer uma focalização legal. Eu tô meio desviando aqui do assunto, que eu gosto muito de lidar com esses materiais concretos. Na próxima aula a gente continua, tá? Nós trabalhamos hoje com a formação do símbolo. Na próxima aula, envolvendo o período pré-operatório, já ficando mais focado nele, embora as comparações sempre vão ser presentes para que vocês possam entender quais são os passos que foram dados. Nós vamos falar sobre a construção do raciocínio lógico-matemático, tá? Que é uma parte que Piaget se dedicou bastante. Bom, abraço para vocês, desculpa ter demorado nesse vídeo e até a próxima.